falaremos um pouco sobre o escritor Franz Kafka, autor de diversas obras do modernismo, incluindo uma das mais famosas, A Metamorfose, que será o ponto especial da matéria de hoje. A Metamorfose é uma novela inventada e escrita por Franz Kafka, publicada pela primeira vez em 1915. Essa edição foi relançada no ano de 1997 pela editora Companhia das Letras, com 104 páginas e traduzida pelo Modesto Caroni. A capa foi desenhada pelo Hélio de Almeida. Franz Kafka nasceu em 1883 e teve sua morte em 1924. Foi um escritor tcheco, de língua materna alemã, considerado um dos principais escritores da literatura moderna. Suas obras retratam a ansiedade e a alienação do homem no século XX. Seu estilo é marcado pelo realismo e pela crueza. Além de A Metamorfose, ele fez obras como, entre aspas, Processo, Carta ao Pai, O Castelo, Um Artista da Fome, Um Médico Rural e Diários. No contexto histórico, Kafka, o autor, está à frente a questões políticas e históricas importantes, em meio à crise da Belle Époque, e no Brasil com o movimento modernista e a realização da Semana de Arte Moderna. Ou seja, os seus momentos históricos eram marcados pelos novos movimentos culturais, novas tecnologias e etc. Essa crise se dava por conta de uma corrente filosófica que estourava na época, que se chamava existencialismo. O ponto de partida do indivíduo nessa corrente filosófica era caracterizado por uma sensação de desorientação e confusão. Era um mundo aparentemente sem sentido e absurdo. Era assim que Kafka se sentia. O enredo da história consiste em que Gregor é um representante de vendas que não gosta do seu trabalho, e muito menos do seu chefe, mas uma dívida da família o obriga a manter o trabalho e sustentar seus pais e sua irmã mais nova. Até que um dia Gregor acorda atrasado para pegar o trem e percebe que está metamorfoseado em um inseto gigante. A sua primeira preocupação não é o fato de ter se transformado em um animal gigante, mas sim de estar atrasado para o trabalho e não conseguir sair da cama por conta de sua nova forma. A luta para levantar é angustiante e fica ainda pior quando o gerente da firma vai até a casa dele por conta do atraso. O que acontece é a luta de Gregor para acalmar o gerente e sua família, enquanto tenta levantar da cama e abrir a porta do quarto. A preocupação da sua família é sobre a saúde e uma tensão que envolve a presença do gerente e a ameaça de Gregor perder o emprego. Mesmo sendo um inseto gigante, Gregor não se preocupa muito com o que se transformou, mas em convencer os gerentes que está tudo bem. Ele tenta convencer todos que sofreu um pequeno contratempo, mas que agora já está pronto para ir trabalhar. Nesse meio tempo, a sua voz se transforma em ruídos. Sem conseguir se comunicar com Gregor, a família fica ainda mais preocupada e chama um médico e um marceneiro para destrancar o quarto. Antes mesmo da chegada da ajuda, Gregor consegue abrir a porta e vai encontrar o gerente para dar uma explicação sobre o seu atraso, sem se importar com a sua estranha aparência. A vida de Gregor passa a ser no quarto, sua irmã o alimenta e mantém o quarto limpo por algum tempo. No começo, ele se distrai ouvindo a conversa da família, que quase sempre fala sobre ele ou a situação financeira, que o preocupa muito, e ele só se acalma quando descobre que o pai ainda tem uma nova reserva de dinheiro. Toda a família que antes era sustentada por Gregor começa a trabalhar. Com o tempo, Gregor aprende a andar melhor com suas novas pernas finas e começa a zigue-zaguear pelo quarto. A irmã dele resolve retirar os móveis do quarto para que ele possa andar mais livremente. Como os móveis são pesados, ela precisa do auxílio de sua mãe. Gregor fica ansioso com a movimentação no quarto, e tirar os móveis era acabar com o resto da humanidade. Ele tenta, então, intervir sua mãe e ela fica chocada e desmaia com a visão. Ela ainda não tinha visto seu filho após a metamorfose. O pai de Gregor chega em casa e, diante da cena, avança sobre Gregor para o fazer voltar ao quarto. Ele retorna ao quarto ferido com uma maçã alojada nas suas costas. Com poucos recursos financeiros, a sua família resolve alugar um dos quartos. 3 inquilinos passam a morar na casa e dominar o ambiente doméstico. Um dia, os inquilinos escutam a irmã de Gregor praticando violino na cozinha e pedem para tocar na sala de estar. Nesse mesmo dia, a porta do quarto de Gregor ficou aberta e ele caminha para a sala de estar, onde os inquilinos o veem. Eles acabam com o contrato de aluguel e ameaçam processar a família. A irmã de Gregor, que tentava proteger ele, começa a atacá-lo e diz para a família pensar em se livrar dele. Um tempo depois, Gregor morre de desnutrição. Agora, leremos uma passagem do texto para compreender melhor o livro. Entre aspas, é preciso que isso vá para fora, exclamou a irmã. É o único meio, pai. Você simplesmente precisa se livrar do pensamento de que é Gregor. Nossa verdadeira infelicidade é termos acreditado nisso até agora. Como pode ser Gregor?
Se fosse Gregor, ele teria há muito tempo compreendido que o convívio de seres humanos com um bicho assim não é possível, e teria ido embora voluntariamente. Fecha aspas. Página 76. Com essa passagem, podemos refletir um pouco sobre isso. E a mensagem que o texto passa para o leitor é que muitas pessoas que fingem ser suas amigas ou aparentar ter sua amizade apenas pela aparência ou pela importância, mostrando que quando a pessoa se transforma, não em inseto em específico, mas de algum meio que não seja o padrão da sociedade, as pessoas fogem e tratam de outra maneira, deixando-a excluída do mundo, que é o que a sua própria família, ou melhor dizendo, a sua irmã, tentou fazer, excluindo-a da família, tentando tirar Gregor por causa da sua transformação, sendo que ele a sustentava. Ou seja, quando se para de ter uma relação ou econômica ou familiar afetiva no meio de um padrão, a sociedade muda a favor dessa pessoa. Concluindo, nós recomendamos essa obra e fizemos essa edição especial para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de literatura e que perceba que não vai apenas dentro das páginas, e sim tem uma intenção reflexiva muito além disso, que deve ser compreendida pela sociedade para mudar suas atitudes, que mesmo o livro tendo sido feito no século XX ainda serve para nossos tempos atuais. Bom, e por hoje é só, obrigado a todos, até a próxima em mais um Jornal da Flor.